Vamos agora fazer o estudo completo desta função, dada por fx igual a x mais ln de 1 sobre x. Para isso vamos estudar todos estes itens, o domínio, a continuidade, a paridade, a síntese, a interseção com os eixos, monotonia extremos através da primeira derivada, concavidades e pontos de inflexão através da segunda derivada, gráfico e contradomínio no final. Vamos ter uma ideia do gráfico e ver então o contradomínio. Bom, então, começando pelo domínio da função, vamos ver as condições que ali temos. O domínio de f é então dado por x pertence a R, tal que o que é que pode acontecer então aqui, o que é que tem de acontecer? Temos duas condições de domínio. Temos um denominador, temos de garantir que o denominador é diferente de zero e temos também um logaritmo, portanto temos que garantir que o que está dentro do logaritmo tem que ser maior do que zero, ok? Bom, o que é que nós tiramos daqui? Reparem, x diferente de zero, é o que lá está. E agora, para esta fração ser maior do que zero, reparem que para esta divisão dar positivo, uma vez que em cima, no numerador, é um valor positivo que nós lá temos, não é? É uma constante, portanto é positivo, estamos a ver, é o número 1. O número 1 é um número positivo. Então, no denominador também tem de estar positivo, obrigatoriamente, para este quociente dar positivo, não é? Por isso, podemos concluir que o x tem que ser maior do que zero. Ora, x diferente de zero e x maior do que zero dá um domínio de zero a mais infinito. Não pode ser, por exemplo, um número negativo, pois não, porque x tem que ser maior do que zero. Também não pode ser o zero. E por isso é qualquer número maior do que zero, portanto, de zero aberto até mais infinito. É o domínio que nós temos, ok? Bom, agora vamos justificar no nosso domínio a continuidade. E para aqui basta dizer então que f é contínua no seu domínio. Porquê? Porque é a adição de funções contínuas neste intervalo. E por isso basta dizer f é contínua em 0 a mais infinito, ok? De 0 a mais infinito, porque é a adição de funções contínuas neste intervalo. Se quiserem também poderão escrever isso. Bom, a continuidade está garantida em todo o domínio. Vamos ver agora a paridade. Reparem que quando estamos a falar de uma função cujo domínio é de 0 a mais infinito, ela não pode ser par nem ímpar, não é? Nós já sabemos que uma função par, vou fazer aqui um exemplo, se tivesse assim mais ou menos com rigor, uma função par tem que ser simétrica relativamente ao eixo ou y e, portanto, o domínio não pode ser só de 0 a mais infinito, não é? Ela tem que existir dos dois lados. Também uma função ímpar também tem de ter uma simetria, desta vez relativamente à origem, não é? Pode ser, por exemplo, assim, portanto, uma função que é simétrica, se fizermos duas dobras, ela coincide, não é? Os ramos coincidem. Portanto, mas o domínio também não pode ser de 0 a mais infinito, porque senão não dá. Portanto, ela tem que existir para valores positivos e negativos do x. Bom, e então, se o domínio é de 0 a mais infinito, dizemos logo, nem é par nem é ímpar. Ela só existe na parte positiva do eixo do x, não é? E por isso não é par nem ímpar, ok? Não é par nem ímpar. Bom, paridade está estudada, vamos às assíntotas. Se o domínio é de 0 a mais infinito, o domínio é que nos vai dizer se existe algum ponto candidato a ser assíntota vertical, que neste caso é aqui o zero. Reparem que se ela é de 0 a mais infinito, ela pode ter este comportamento e teria aqui uma assíntota vertical em 0, não é? Pode também ter este comportamento e teria também uma assíntota vertical, mas pode ser assim, pode vir ter aqui uma bola aberta e não ter assíntota. Por isso, para sabermos isso, como é que ela se comporta ali no zero, à direita apenas, ok? Vamos fazer o limite quando x tende, o limite da função quando x tende para 0 mais, ok? Quando x tende para 0 mais. E, portanto, irá ficar limite de x mais ln de 1 sobre x, quando x tende para 0 mais, vamos aplicar aqui limites, 0 mais ln de 1 sobre 0 mais, 0 mais ln de mais infinito, 1 sobre 0 mais dá mais infinito, ln de mais infinito dá mais infinito, 0 mais infinito dá mais infinito. Ora, conclusão, x igual a 0 é assíntota vertical, ok? Portanto, já temos aqui uma assíntota vertical. Vamos aqui enquadrar assim, portanto, x igual a 0 é uma assíntota vertical. Começamos aqui por ver as verticais, ok? Eu não escrevi aqui em cima, mas vou colocar aqui. Assíntotas verticais foi por onde nós começamos, ok? O estudo das assíntotas. E é isso que eu vou então aqui escrever, porque agora vamos ver as não verticais. Portanto, assíntotas verticais. Começamos
por este estudo, onde o domínio é importantíssimo para podermos iniciar este estudo, não é? Vamos agora às assíntotas não verticais. Reparem que deu assíntota vertical porque deu infinito, o resultado do limite, não é? Deu infinito, já sabemos que ela, quando o x se aproxima de zero, vai lá para cima. Bom, então procuramos aqui uma reta y igual a mx mais b, para as assíntotas não verticais, em que o m é dado por limite de f de x sobre x. Neste caso, como o domínio é de 0 a mais infinito, vamos só fazer para mais infinito, não é? Não faz sentido estudar para menos infinito quando temos este domínio. Bom, então ficamos com o limite de x mais ln de 1 sobre x, quando o x tende para mais infinito, ok? Se aplicarmos aqui limites, vamos ter, ora, 1 sobre mais infinito dá 0 mais, ln de 0 mais dá menos infinito. Aqui iríamos ficar com mais infinito, menos infinito, sobre mais infinito, o que é a indeterminação, não é? Temos indeterminação, o que é que vamos fazer? Vamos separar aqui esta fração numa adição, ok? Limite de x sobre x mais limite de ln, vou já colocar aqui x elevado a menos 1, ok? Aquela fórmula das potências que nos permite passar 1 sobre x para x elevado a menos 1, porque assim vou conseguir ver aqui um limite notável, ok? Bom, quando x tende para mais infinito, reparem que este x simplifica com aquele, ok? Temos aqui este x simplifica, se eu aplicasse aqui limites continuava com indeterminação, mas dá para fazer aquela simplificação e, portanto, dá 1 aqui, não é? X corta com x, dá 1, limite de 1 dá 1. Mais, reparem, este menos 1 agora pode vir para trás do ln, ok? Fica menos ln de x sobre x, quando o x tende para mais infinito. E o que é que temos aqui? Este menos pode passar agora para trás do limite, é um menos 1 que está aqui a multiplicar, não é? Vem para trás do limite e ficamos com o limite de ln de x sobre x, quando o x tende para mais infinito, ok? Bom, isto é um limite notável, reparem, está no formulário do exame, ln de x sobre x quando x tende para mais infinito, dá 0, ok? Dá 0, 1 menos 0 dá 1. Portanto, temos aqui um declive. Se tivermos a cinta, será oblíqua, não é? Será oblíqua porque temos aqui o declive é diferente de 0, deu 1. Mas vamos ver se existe b, porque ainda não sabemos se existe o b. Limite de f de x menos mx. Também terá de existir o b, não é? Se o b der infinito, não temos a cinta. Ficamos então com o limite de x mais ln de 1 sobre x menos mx, o m é 1, portanto fica menos x, quando o x tende para mais infinito. Este x com este dá 0, x menos x dá 0, não é? E ficamos então com o limite de ln de 1 sobre x, quando o x tende para mais infinito. Ora, limite de ln de 1 sobre x, vamos aplicar aqui limites, fica ln de 1 sobre mais infinito, que dá ln de 0 mais, que dá menos infinito. Reparem, eu para ver isto, que ln de 0 mais dá menos infinito, estou a ter como referência o gráfico do ln, ok? Este é o gráfico do ln de x. Quando o x vem aqui para 0 mais, a função vai lá para baixo para menos infinito, ok? Então o ln de 0 mais dá menos infinito. Ora, não há assíntota, ok? Não existem, porque não podemos ir para menos infinito, ok? Se para mais infinito chegamos à conclusão que não existem, portanto, não existem mesmo. Não existem assíntotas não verticais, ok? Bom, porque temos E, mas não temos B. Se não temos B, não temos assíntota. Bom, agora vamos interseção com os eixos. Fizemos já o estudo das assíntotas. Vamos intersetar com os eixos. Então, intersetar com OX, com o eixo OX, e intersetar com o eixo OY. Bom, eu relembro que a interseção com os eixos, com o eixo do x, reparem uma função qualquer que eu aqui tenho, não é a nossa função, ok? A interseção com o eixo OX são os zeros da função, não é? São os zeros da função. Vamos igualar a função a zero. F de x igual a zero. Dará qualquer coisa do tipo, se tiver interseção com os eixos, dará qualquer coisa do tipo x0, não é? Qualquer coisa zero. Para intersetar com o y, reparem, interseta aqui neste ponto do eixo dos y. Então é quando o x é igual a zero, não é? Então vamos fazer o f de zero. Será qualquer coisa do tipo zero qualquer coisa. Ok? Mas reparem uma coisa, nós estamos num domínio que vai de 0 a mais infinito, não é?
Logo, o zero não pertence ao domínio. Então isto já não pode acontecer. Ok? Isto não pode acontecer, não vamos fazer isto. Então temos a certeza que ela não interseta o eixo. Temos a certeza que ela não interseta o eixo dos y, ok? Reparem que nós até já fizemos o estudo das assintas, já vimos que a função vinha assim, ali para mais infinito, porque fizemos o estudo das assintas, não é? E, portanto, ela nunca vai tocar neste eixo, no eixo dos y, porque o domínio é de 0 a mais infinito. E, portanto, aqui nem vamos fazer nada, vamos dizer que não interseta, ok? Relativamente aos zeros, vamos ver se tem ou não. Pode ter zeros, pode não ter, e por isso vamos fazer esse estudo. Vamos então, aqui dizemos já que não interseta, ok? Não interseta porque o domínio é de 0 a mais infinito. Então já não fazemos aqui mais nada, que não faz sentido, não é? Bom, fazendo os zeros, vamos fazer aqui x mais ln de 1 sobre x igual a 0. Ok? Podemos, se colocássemos este na calculadora ou gráfico, iríamos ver logo que não tem zeros. Porquê? Porque eu vou fazer aqui uma simplificação. Portanto, ln de x elevado a menos 1, embora não consigamos resolver da forma habitual esta equação até ao final, ok? Mas podemos concluir aqui uma coisa, x igual a ln de x. Será que isto é possível alguma vez? Reparem que nós conhecemos o gráfico da função y igual a x, que é esta reta que divide o quadrante ao meio, não é? Também conhecemos o gráfico da função ln de x, que é esta, e sabemos que eles não se tocam, ok? Sabemos que eles não se tocam e, portanto, esta equação aqui é impossível. É impossível, não tem solução. Portanto, o conjunto de solução aqui é o vazio, ok? Bom, vou-te a dizer que não precisavam estar a tirar esta conclusão. Bastava, portanto, para fazermos este estudo completo das funções, por vezes introduzimos logo no início o gráfico desta função na máquina, não é? Então, com o gráfico conseguiríamos ver que ela nunca interseta o eixo OX, ok? Portanto, aqui também não interseta. Não intersecta OX. Portanto, não interseta um eixo nem outro, ok? Bom, reparem que estes gráficos que eu fiz aqui não têm a ver com o gráfico da nossa função, ok? São estes dois gráficos, como eu estou aqui a dizer que estas duas funções são iguais, eu fiz aqui os dois gráficos e elas nunca se tocam. Como nunca se tocam, não podem ser iguais, ok? Foi isto que eu quis aqui dizer. Bom, vamos agora ver a monotonia extremos. Tudo da primeira derivada. Vamos fazer f' de x igual a x mais ln de 1 sobre x. Vamos derivar aqui, ok? E fica então a derivada de x mais a derivada de ln de 1 sobre x, que, portanto, a derivada de x dá 1. A derivada do ln é a derivada do que está lá dentro, a dividir pelo que está lá dentro. Okay? E reparem que ali na derivada de 1 sobre x é a derivada de um quociente, que diz a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador, a dividir pelo que está em denominador ao quadrado. Ok? Atenção que o que eu fiz ali, este 1' vezes x menos 1 vezes x' a dividir por x ao quadrado, é a derivada de um quociente. Apliquei a fórmula do quociente, ok? Bom, agora temos aqui então a derivada de 1 dá 0, isto vai desaparecer tudo, porque a derivada de uma constante dá 0, a derivada de x dá 1, portanto fica ali menos 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x. Fazemos aqui o produto dos extremos pelos meios e ficamos com menos x sobre x ao quadrado, corta um x com este, ok? Fica 1 menos 1 sobre x, igualamos denominadores, multiplicando aqui por x nesta fração, fica x menos 1 sobre x. Temos então aqui a primeira derivada. Vamos determinar os zeros. f' de x igual a 0. Ora, isto irá dar x menos 1 sobre x igual a 0. Quando temos uma fração igual a 0, ficamos com o que está em cima igual a 0 e o que está em baixo diferente de 0. Portanto, o numerador igual a 0 e o denominador diferente de 0, que vai dar x igual a 1 e x diferente de 0. Ok? Vamos à tabelazinha para vermos então a monotonia, extremos, não é? Temos aqui a derivada, temos aqui a função. O nosso domínio, cuidado nestas tabelas com o domínio, ok? Vai de 0 e 0 não pertence ao domínio, portanto vou aqui arriscar até mais infinito, ok?
E aqui para o meio da tabela terão de vir os zeros da derivada, que é aqui o 1. Colocamos aqui 1, a derivada anula-se aqui. Atrás deste 1, a derivada é positiva ou negativa? Vamos ver aqui. Podemos substituir por um valor entre o 0 e o 1. Pode ser um meio. Se colocar um meio aqui no denominador dá positivo. Um meio menos 1 dá negativo. Aqui dá menos. Agora substituo por um número a seguir ao 1. Por exemplo, o 2. 2 menos 1 dá positivo. Em baixo fica 2, também é positivo. Dá mais. Ou seja, decresce e cresce. Ok? Temos aqui um mínimo. Então, portanto, nós já sabemos que ela decresce de 0 a 1 e cresce de 1 a mais infinito. E sabemos que f de 1, que é igual a f de 1, não na derivada, ok? Na função. 1 mais ln de 1 sobre 1, que dá 1 mais ln de 1, mas ln de 1 dá 0. 1 mais 0, que dá 1, é máximo, ok? É máximo. Neste caso, podemos dizer até que é máximo absoluto, mas na dúvida podem pôr sempre máximo relativo, ok? Portanto, é máximo o 1. Agora, vamos fazer a segunda derivada, ok? F, duas linhas, para estudar as concavidades e pontos de inflexão. Portanto, temos que derivar a primeira derivada mais uma vez, ok? E a primeira derivada deu x menos 1 sobre x. Vamos aqui fazer então x menos 1 sobre x derivada. Atenção, vou derivar só mais uma vez porque esta já é a derivada e assim obtenho a segunda derivada. Bom, derivada de um quociente fica a derivada do que está em numerador vezes o que está em denominador menos o numerador vezes a derivada que está em denominador. A derivada não, sim, a derivada que está do que está em denominador sobre x ao quadrado, ok? Esta é a regra, a fórmula do quociente, da derivada do quociente, ok? Vamos então fazer a derivada de x menos 1 dá 1, portanto fica só x, este x aqui, porque a derivada de x dá 1, a derivada de menos 1 dá 0, fica 1 vezes x, que dá x, menos x menos 1 vezes 1. Ok? X ao quadrado aqui. Agora vamos tirar aqui estes parênteses, fica x menos x mais 1 sobre x ao quadrado, x menos x dá 0, 1 sobre x ao quadrado. Ora, vamos ver os zeros da segunda derivada, f duas linhas de x igual a 0, igualamos aqui a 0, a segunda derivada. Bom, isto nunca é 0, não é? Nunca se anula, portanto ficaria 1 igual a 0 e x ao quadrado diferente de 0. Impossível, não é? Isto é impossível, o 1 não é igual a 0. Portanto, reparem, para ser 0 esta fração, o numerador teria que ser igual a 0. Portanto, não tem zeros a segunda derivada, ok? Como não tem zeros, vamos fazer a tabela. Podiam escrever tudo isso, f duas linhas, não tem zeros, nunca se anula. F duas linhas, metemos aqui o f, ok? Temos aqui o f, vamos de 0 a mais infinito, de 0 a mais infinito, ok? E no mais infinito aqui também não interessa nada. E aqui para o meio então não temos zeros da segunda derivada. Então não colocamos nada. Ela é positiva ou negativa? Vamos olhar para a expressão da segunda derivada, que está aqui. Em cima está sempre positivo. No denominador também será sempre positivo, de 0 para a frente, não é? Portanto é sempre mais. Tem a concavidade sempre voltada para cima. Ok? Bom, agora o que é que falta? Bom, não falta mais nada. Temos aqui o estudo feito. Olha, o domínio, eu vou escrever aqui mais ou menos o que nos deu. Portanto, resumidamente, em jeito de rascunho, ok? O domínio deu então de 0 a mais infinito. Ela é contínua em 0 a mais infinito. É sempre contínua. Paridade não é par nem ímpar. Já vimos isso, ok? Nem ímpar. Logo por causa do domínio. Se o domínio é um domínio destes, não pode ser par nem ímpar. Assíntotas x igual a 0 é a assíntota vertical, é a única que tem. Interseção com os eixos. Não interseta, ok? Não interseta os eixos. Não interseta nenhum eixo, ok? Não intersecta nenhum eixo. Monotonia extremos. Primeira derivada. Ora, o que é que aconteceu aqui na primeira derivada? Vamos lá ver. Ela decresce e depois cresce. Tem um mínimo para x igual a 1, que também deu 1, ok? Decresce e cresce, concavidade sempre voltada para cima. Portanto, ela decresce até 1 e depois cresce e sabemos que o mínimo, que o f de 1 deu 1, ok? Nem vou estar aqui a escrever, está lá o estudo feito lá atrás. Bom, então vamos fazer aqui, já agora vou escrever aqui as concavidades, tem a concavidade sempre voltada para cima, ok? Vamos então ver o esboço do gráfico. Nós conseguimos então ter uma ideia
nós vimos, por exemplo, bom, se o nosso domínio é de 0 a mais infinito, não interessa estar a fazer um esboço, só um bocadinho. Interessa situar aqui os eixos no que nos interessa mais, não é? Que é o estudo então de 0 a mais infinito. Temos então aqui x ou y. Bom, e o que é que nós sabemos então? Reparem, o domínio é de 0 a mais infinito. Temos aqui uma assíntota, x igual a 0 é a assíntota. Nós vimos que dava mais infinito, ok? Nós vimos que este limite de f de x, quando x tendia para 0 mais, deu mais infinito. Quer dizer que a função vem assim, ok? Tem este comportamento. Ela vai aproximar, vai lá para mais infinito à medida que o x se aproxima aqui de 0, a função vai lá para mais infinito, porque este limite deu-nos isto, ok? Depois, temos aqui um mínimo para x igual a 1. Vamos aqui meter para x igual a 1, aqui em 1, também temos então aqui um mínimo, ok? Então a função terá assim um comportamento destes. Aqui é um mínimo, que ela vem a decrescer, lá está, ela está aqui a decrescer, depois começa a crescer, é sempre crescente. Bom, é sempre crescente, mas não tem aqui a síntota, vai lá então para mais infinito, ok? E reparem que assim realmente tem a concavidade sempre voltada para cima. Tem a concavidade sempre voltada para cima, está a decrescer até 1, depois cresce, nunca intercepta os eixos, é verdade, não é par nem ímpar, e é contínua aqui no seu domínio, ok? Bom, qual é então o contradomínio? Que acho que na outra função não escrevi, mas o contradomínio é então de 1 fechado a mais infinito, ok? De 1 fechado a mais infinito é o contradomínio. Vemos nós aqui no gráfico, vai de 1 até lá acima. O contradomínio são os valores que a função, onde existe função, aqui no eixo do y, não é? Portanto, de 1 a mais infinito é o nosso contradomínio.